dizer que é um prazer para a gente, dentro do Observatório, trazer esse seminário para discutir um tema que é de extrema relevância, porque essa coisa da assimetria de informação na cadeia do leite, ela tem um efeito sobre todos os elos da cadeia. No particular, eu acabei conversando com o Walter, com o Ronei, sobre o que a gente imagina que a gente pode fazer. E até para não ocupar muito mais tempo, na hora que o próprio Walter e o próprio Ronei poder falar, uma autoapresentação de vocês, acho que seria legal para o público saber com quem, a qualidade de vocês, eu acho que ela é uma qualidade ímpar. Então, eu vou já de antemão passar para o Nidelson a palavra, para ele tem ali entre 15 e 20 minutos para fazer a sua apresentação. Aí, na sequência, eu imagino que talvez o Walter possa falar, e depois o Ronei fazer ter a sua apresentação, as suas palavras, e aí a gente abriria, se for o caso, para o público. Então, até pediria, se for ter algum tipo de dúvida, alguma coisa, acho que se a gente deixasse para o final seria mais interessante, porque a gente consegue ouvir todo mundo. Podemos fazer assim? Então, tá bom. Então, Nideus, por favor, a palavra é sua. E eu estou por aqui. Eu vou desligar minha câmera, meu microfone, para poder ouvir e fazer aqui as minhas observações. Muito obrigado, gente. Obrigado, Davi. Estão vendo a minha tela? Sim, sim. Ok. 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 Então, bom dia, Davi, e todos os pesquisadores vinculados ao Observatório do Cooperativismo da USP, o Obscop USP. Bom dia, senhor Walter Galan, Ronei Volpe, que são os debatedores, profissionais vinculados ao sistema OCB, ao sistema OSENG, a FECOAGro. Sim. Ok, vamos lá. Então, segue, por favor. Bom, ok, vamos lá. Bom, eu estava primeiro, eu não sei se vocês ouviram, mas estava dando bom dia, né, ao professor Davi, pesquisadores do Observatório do Cooperativismo da USP, profissionais vinculados ao sistema OCB, OSENG, a FECOAGro Leite Minas, as cooperativas, professores, alunos, amigos e familiares que estão presentes. Bom dia. O tema do seminário, assimetria de informação em contraste de comercialização de leite fresco na produção primária, com o objetivo de contribuir no que se refere à pesquisa com a academia, mas também com a gestão das cooperativas, especialmente das cooperativas agropecuárias de leite do estado de Minas Gerais. A próxima tela traz a pauta da apresentação, que é uma contextualização do agronegócio leite, o fluxo do leite na produção primária, o problema de pesquisa. Então, o foco hoje do seminário é fazer uma descrição sobre o problema de pesquisa e, evidentemente, com as contribuições desse seminário, ajudar na pesquisa. E, por final, potenciais perguntas de pesquisa. Essa tela sobre a contextualização, ela expressa inicialmente que a quantidade de produtores de leite do Brasil, considerando o censo agro de 2006 em relação a 2017, houve uma redução de 13% da quantidade de produtores de leite. No que se refere também à quantidade de vacas ordenhadas, tivemos uma redução do ano de 2006 em relação a 2017, né? A quantidade de 1.200.000 vacas ordenhadas, que corresponde ao rebanho de leite do Uruguai e do Chile. E também nós tivemos, nesse mesmo período, um aumento da produção, né? A produção de leite em relação a 2006 e 2017
foi um crescimento de mais de 9,5 bilhões de litros, né, que equipara a quantidade da produção da Argentina, que é um pouco mais de 10 bilhões de litros. Então, nesse período, nós tivemos um aumento da produção de leite no país. E, a partir dessa data, nós começamos a ter um volume anual acima de 30 bilhões de litros ano. Nesse período também, nós tivemos, em comparação ao PIB, que cresceu 96%, a atividade leiteira cresceu 1,5 vezes, com 5,39% nesse período, né, no período de 1990 a 2019. Davi, parece que agora já está voltando, né? Vou tentar conectar aqui, porque acho que dá para a gente avançar um pouco mais aqui, depois eu faço a conexão. E nesse sentido, nós tivemos, então, uma redução da quantidade de produtores de leite, nós tivemos uma diminuição da quantidade de vacas ordenhadas e tivemos um aumento da produção nacional, né? Isso significa que a produtividade nesse período aumentou. Então, na média, considerando a média nacional, nós tivemos um aumento de 62%, que foi de 2.621 litros vaca ano, só que, em comparação aos maiores produtores do país, ou seja, com produção acima de 200 litros, essa produtividade foi ainda maior, de 4.332 litros vaca ano, com um aumento de 65%, né, que equipara a produtividade de Nova Zelândia, que é o principal produtor de leite do mundo. E, por fim, nós temos aqui, no que se refere à questão do perfil dos produtores de leite do Brasil, nós temos que 93% dos produtores têm uma média de produção diária até 200 litros, né, que é o perfil dos cooperados, das cooperativas agropecuárias de leite do estado aqui de Minas. E para 7%, uma estratificação no que se refere à questão do censo de 2006 a 2017, os 7% dos produtores produziam 35% do leite no ano de 2006 e passaram a produzir 54% do volume de leite no Brasil. Nesse sentido, 44 mil produtores, eram 44 mil produtores e, em 2017, 87 mil produtores, né? Então, considerando esse gráfico, nós chegamos à conclusão que existe uma produtividade no Brasil que equipara ao principal produtor do mundo, mas também nós temos lacunas no que se refere à questão de produtividade, né? E a próxima tela, ela traz os sistemas de produção de leite, dados da Embrapa Gado de Leite, que apresenta que a produção brasileira está entre produção de subsistência, semi-extensiva, especializada e produção intensiva. No caso da produção de subsistência, a gente tem rebanho menores do que 30 vacas, semi-extensiva de 30 a 70 e rebanho de 70 a 200 vacas para especializada e acima de 200 vacas para a produção intensiva. E tem as respectivas produtividades, ou seja, 5 litros vaca dia, 5 a 8 litros vaca dia, de 8 e 15 litros e acima de 15 litros, né? Produção menor do que 100 litros, entre 100 e 500, de 500 a 2.000 litros dia, e produção acima de 2.000 litros, né? Considerando, inclusive, as considerações iniciais, no que se refere ao perfil do produtor de leite das cooperativas, certamente são produtores aqui na região, aqui em Minas Gerais, são produtores pequenos, né? Em sua grande maioria, pequenos produtores. E a próxima tela diz sobre o coeficiente de variação de preço, né? No primeiro gráfico, traz o coeficiente de variação, por exemplo, da laranja e, no final do processo, a cadeia do frango, né? Frango congelado, resfriado, considerando que nessa cadeia, nós temos a participação da indústria, inclusive na base da cadeia, participando da gestão. E de azul, aqui, logo à frente, nós temos o produto, o insumo leite, né?
Então, o produtor ele tem um coeficiente de variação que não é tão elevado, né, se comparado no período de 2000 a 2019, 2005 a 2019, porém, ele tem na própria cadeia um insumo milho e um insumo farelo de soja com coeficiente maior de variação de preço. Então, além do produtor se atentar para a sua atividade específica, né, no que se refere à gestão da qualidade, do manejo, ele precisa se atentar fortemente para a questão de custo, principalmente no que se refere à questão dos insumos. Lembrando, por exemplo, né, que atualmente o preço da tonelada de farelo de soja aqui está em torno de R$3.000, né? A saca de milho em torno de R$80 são valores que há pouco tempo atrás era metade desse valor. Então, esse gráfico à direita aqui mostra, inclusive, essa oscilação de preço do insumo leite, né? Considerando aí o importante trabalho do Walter Galan em relação ao entendimento, né, de outras práticas de comercialização de leite, além do volume, né, a questão dos sólidos, a questão de outros contratos, certamente é uma possibilidade também do Brasil rever, inclusive, a maneira que se paga no que se refere a essa comercialização, quem sabe abrindo possibilidade de outras formas de comercialização. E a próxima tela diz sobre o fluxo do leite na produção primária, né? Esse fluxo traz a relação entre os agentes dessa cadeia, sobre a questão do transporte e também as relações comerciais, né? Então, a gente tem aqui o produtor de leite cooperado, tem o produtor de leite não cooperado, grupos de produtores vinculados a uma associação. Então, quando você tem uma quantidade muito grande em determinadas regiões de pequenos produtores que não têm condições ou, às vezes, não têm acesso à própria cooperativa para se fazer esse ato cooperado, esse processo se dá no intermédio das associações de produtores, né? Então, você tem um transporte zero aqui, que é entre o produtor não cooperado com a associação que é cooperada de uma cooperativa, e o transporte 1 fazendo todo esse fluxo, né? Além desse transporte 1, também existe o transporte 2, que é uma etapa posterior dessa cadeia. Então, você tem uma relação do produtor cooperado com a própria cooperativa singular, você tem uma relação comercial entre a cooperativa central fazendo a captação de leite do produtor cooperado, né, numa região de atuação da cooperativa singular. Então, a cooperativa central faz essa gestão da cadeia diretamente ao produtor cooperado, e você também tem a cooperativa central fazendo essa operação com produtores não cooperados, né? Então, e além desta, você tem a relação comercial entre a cooperativa singular e a cooperativa central, entre a cooperativa singular e laticínio não cooperativa, e a relação dos laticínios, né, cooperativa central com laticínio não cooperativo. Então, aqui existe uma relação contratual importante, inclusive com elevada simetria de informação, e certamente a gente vai expor na próxima tela. Bom, no que se refere à questão do problema de pesquisa, essa tela evidencia elementos muito importantes no que se refere à comercialização de leite fresco entre cooperados e cooperativas, né? O processo, o mecanismo principal adotado pelas cooperativas no pagamento do leite se refere a volume do leite, a questão da qualidade e a questão da logística, né? Esses fatores, eles se apresentam no que se refere à questão do volume de maneira frágil, porque o volume ele pode ser adulterado, né? E você precisa ter mecanismo de controle para você verificar se a quantidade e a qualidade desse insumo leite de fato corresponde àquilo que foi previamente estabelecido contratualmente. No que se refere à questão da qualidade, é uma medida custosa, porque envolve instrumentos, processos, procedimentos, pessoas qualificadas, equipamentos. Então, é uma medida que gera um custo para você fazer, para você medir.
E no que se refere à questão da variável logística, é uma medida questionável no que se refere à questão da precisão, né, da importância da precisão de você determinar o custo ou o valor pago correspondente à logística, né? São indicadores de uma cadeia que é extremamente importante e que tem uma possibilidade de oportunismo, né? Nesse sentido, o problema de pesquisa ele traz elementos da teoria do custo de transação, ou seja, toda a relação contratual existente, e especificamente na relação cooperado e cooperativa, existe custos transacionais, ou seja, custos que estão implícitos nessa operação, que extrapolam o simples fato de produzir. São custos relacionados, por exemplo, ao monitoramento da questão da qualidade, a questão do acompanhamento, de verificar se os critérios estabelecidos para se receber o leite na plataforma, de fato, têm acontecido da maneira que estava prevista. Existe também a teoria da agência, que ocorre onde você tem a figura do proprietário da empresa, ela se relaciona com o agente contratado para fazer a gestão dessa empresa. Então, vamos imaginar que as cooperativas, certamente, elas têm estruturas de gestão que demandam profissionais. Então, o cooperado, nessa relação do conflito ou da situação de agência, ele, cooperado, ele assume o papel, nesse caso específico, de dono da cooperativa, e ele contrata um gestor para fazer a gestão da cooperativa. Então, a teoria da agência, ela traz essa relação entre o proprietário, que é o cooperado, versus o agente, que é o gestor contratado por ele para exercer a gestão da cooperativa, né? E nessa relação existe também a simetria de informação, que é um fenômeno em que uma das partes da relação contratual tem informações ou tem informação de maior relevância, informação mais importante do que a outra parte na relação comercial. No caso específico das cooperativas, você tem o cooperado exercendo 3 papéis distintos. O cooperado, ele é o proprietário da cooperativa, portanto, ao contratar os funcionários da cooperativa, existe uma relação de agência, ou seja, o principal é o cooperado contratando os colaboradores, e existe também um papel exercido pelo cooperado, que é de cliente da cooperativa, quando ele compra os insumos, quando ele compra os produtos das cooperativas, né, da própria cooperativa que ele está vinculado, e ele também exerce um papel de fornecedor daquela cooperativa. Na relação entre o principal, que é o cooperado, e o agente, que é o gestor da cooperativa, existe a simetria de informação. E essa simetria de informação, evidentemente, ela gera um problema, que é o problema do risco moral, né? O que é o risco moral? É a possibilidade do agente da relação ter um comportamento não previsto, né? Isso significa, por exemplo, que ao fazer a entrega do leite para a cooperativa, o produtor pode incorrer no risco moral de adulterar o volume do leite, né? Acrescentar, por exemplo, bicarbonato de sódio, acrescentar soda cáustica, acrescentar ureia fertilizante, né? Então, esses elementos que estão colocados no problema de pesquisa, ele envolve as possibilidades de risco moral e que gera custos para toda a cadeia. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que se todo o leite que fosse entregue pelos cooperados na cooperativa, se esse leite cumprisse os pré-requisitos e cumprisse aquilo que foi anteriormente estabelecido em contrato, você não teria uma série de custos nessa transação, né? Então, significa que, ao incorrer nesses custos, essa relação cooperado-cooperativa,
acaba tirando dessa estrutura a questão da competitividade, muitas vezes. Você precisa ter eficiência, porque o mercado de atuação das cooperativas é um mercado que tem elevada competitividade. Grandes concorrentes atuam e a cooperativa precisa fazer de maneira eficiente a gestão dessa base. Então, nesse sentido, no que se refere à questão do programa de pesquisa, nós temos uma relação contratual informal, né? Não é prática das cooperativas de leite de Minas Gerais estabelecer contratos formais com os seus cooperados, né? Inclusive, considerando essa diferentes papéis que exercem de proprietário, de cliente, de fornecedor, os contratos são curtos. Então, é um contexto que possibilita o oportunismo, no que se refere à questão de tirar isso. Adicional ou uma prática que não é comum, e também vale para a indústria. Então, no que se refere, por exemplo, à questão do volume, a indústria se vale dos instrumentos de monitoramento e controle para verificar se o volume que foi entregue na cooperativa, de fato, corresponde ao volume com aquelas características do leite previamente estabelecidas. Da mesma forma, o produtor acredita que a medição no que se refere à questão da qualidade, ou seja, o pagamento de qualidade, os critérios utilizados, de fato, expressam aquilo que foi previamente estabelecido. Então, nesse sentido, a relação entre o produtor cooperado e a cooperativa incorre em determinados custos que, desde o produtor, enquanto cooperado, monitorar aquilo que o agente, que são os colaboradores, os funcionários contratados por ele para fazer a gestão da empresa, né, da cooperativa, e também incorre custo da própria cooperativa em relação ao cooperado. Ou seja, se cada cooperado utilizasse das melhores práticas na gestão da sua produção e entregasse na plataforma das cooperativas um produto com as características estabelecidas, certamente a redução dos custos de transação dessa operação voltaria para o cooperado em termos de sobras da operação. Então, se eu, cooperado, se eu, produtor, me coloco numa posição de risco moral, numa posição de oportunismo, eu vou contribuir para que o meu processo seja ineficiente e, com isso, eu tenha uma redução do ganho ou das sobras daquela operação. Então, esses elementos perfazem, né, a condição do problema de pesquisa. E, na próxima tela, existe uma relação entre a cooperativa e o cooperado que pode ser expressa nas assimetrias de informação, né? Então, no que se refere à questão do cooperado, ele tem mais informação, ele tem informação mais detalhada, de maior qualidade do que a cooperativa, no que se refere à atividade dele. Então, o cooperado ele conhece o seu nível de esforço alocado ao processo, então ele vai saber que ele está acordando 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. O cooperado conhece os custos de produção da sua propriedade, ele sabe a produtividade do seu rebanho, ele sabe da capacidade higiênico-sanitária da sua propriedade, ele tem informações sobre todas as etapas do processo produtivo da propriedade dele, e ele também sabe, ele conhece as propostas comerciais que ele recebe dos concorrentes da cooperativa. Então, no que se refere a essa relação do cooperado com a cooperativa, o cooperado ele tem mais informação do que a cooperativa no que se refere a esses elementos, né, que implica na assimetria de informação. Por outro lado, a cooperativa conhece e sabe algumas informações que os cooperados não têm acesso, apesar da possibilidade do cooperado, enquanto proprietário da cooperativa, acompanhar via conselho de administração, conselho fiscal, auditorias, a questão das reuniões que são feitas, né, nas comunidades. Mesmo assim, a cooperativa, ou seja, o gestor da cooperativa, o agente, ele tem mais informações, né,
mais valiosa, no que se refere a todos os custos que envolvem as operações, que seria administrativo, industrial, comercial, logístico. A cooperativa sabe antecipadamente as transações comerciais a serem praticadas no mercado, por exemplo, na compra de leite spot de não cooperado. A cooperativa possui informações sobre a capacidade de pagamento das suas rotinas, das suas operações, especialmente no insumo leite. A cooperativa sabe antecipadamente se vai aplicar punições aos produtores. A cooperativa sabe antecipadamente das rotas a serem estabelecidas ou implementadas no período posterior, e aí tem uma questão de cunho, de uma perspectiva econômica da cooperativa, em termos de economia, de ganho nessa alocação, versus a comodidade do produtor. E a cooperativa, ela tem todas as informações, ela sabe sobre a questão do cumprimento das regras estabelecidas, né, das instruções normativas, da legislação sobre o setor, sobre a atividade. E, por fim, potenciais perguntas de pesquisa, né? Ou seja, diante da situação, problema, né? Do problema de pesquisa, que está relacionado à relação contratual entre o principal cooperado e o agente, o gestor da cooperativa, né? Diante das possibilidades e da relação de agência entre o principal e agente, da simetria de informação, considerando o contexto de atuação das cooperativas, né? Um contexto de atuação onde a maioria dos produtores são de pequenos volumes, né? Exercendo, inclusive, um trabalho, uma atuação que extrapola, inclusive, a relação econômica, né? Envolvendo, inclusive, uma relação de cunho social. Então, diante disso, uma primeira pergunta que se apresenta seria: quais os principais aspectos minimizadores da simetria de informação presente na relação contratual entre o principal cooperado e o agente, o gestor da cooperativa? Qual é a efetividade dos métodos de incentivos e controle utilizados pelo agente, né, que é o gestor da cooperativa, no cumprimento do contrato de comercialização de leite, né? Uma outra pergunta: existe um modelo cooperativa e um modelo mercado nas relações contratuais de comercialização de leite? Ou seja, quando a cooperativa estabelece uma relação contratual com um produtor não cooperado, a gestão desse contrato ela é diferente, ela traz ganhos para a cooperativa maiores do que, por exemplo, a relação contratual da cooperativa com o cooperado. Ou seja, o fato do cooperado exercer papéis diferentes de dono, de fornecedor, de cliente, estabelece uma complexidade nessa relação contratual, né? Outra questão: a educação cooperativista mitiga o comportamento de risco moral do agente, né? Ou seja, daquele gestor da cooperativa, e do principal, ou seja, do cooperado, né? No caso das relações contratuais de compra de leite. Por que as cooperativas agropecuárias de leite possuem majoritariamente pequenos produtores rurais em seus quadros sociais? A realidade de algumas cooperativas aqui de Minas Gerais tem produtor, inclusive, de 80 litros dia, né? E qual é o efeito do pagamento por sócio? É uma modalidade de pagamento na simetria de informação em contrato de comercialização de leite na produção primária, né? Considerando que o fato de você ter o pagamento do leite, né, baseado na questão do volume e com todas as possibilidades de risco moral, de oportunismo, que essa condição se estabelece, qual é o efeito se o pagamento fosse, por exemplo, realizado utilizando os outros critérios, como o pagamento por sócio? Por enquanto é isso. Obrigado pela atenção. Espero que, apesar da situação aqui da queda da internet, a mensagem tenha sido passada, e caso tenha alguma dúvida sobre a apresentação, me coloco à disposição por enquanto. Obrigado. Obrigado, Nidelso. Acho que a gente pode
passar de bate-pronto por Dr. Walter Galan, meu querido doutor. Salve, doutor Tozói. Tudo bom aí? Tudo Bom, bem? obrigado pelo convite. Eu estava vendo aqui os participantes. Vocês estão me ouvindo bem? Que esse meu microfone às vezes dá uma falha. Estava vendo aqui a lista de participantes. Bom, primeiro, o Ronei, um grande amigo, um grande companheiro aí desde sempre. E Delson, muito obrigado pelo convite também, Davi. Estava lendo aqui na lista de participantes, tem muita gente conhecida que a gente conversa quase todo dia. O Jair lá do Sul, o Moraes, o André da Confru, o Senildes. Um prazer estar aqui. E um prazer retomar esse tema. Eu fiz mestrado na FEA São Paulo, não na FEA Ribeirão, com leite e com cooperativas de leite. Então é um tema que me é muito caro, me é muito valioso. Achei a apresentação bem interessante e muito oportuna para o momento de mercado, inclusive, que a gente passa, Miguelson. Eu anotei alguns pontos aqui, só para a gente levantar e começar a provocação de temas aí que podem, talvez, colaborar com a tua pesquisa. O primeiro deles, e aí eu acho que o Ronei pode, depois, na exposição dele, ajudar bastante. A gente claramente tem uma diferença da atuação das cooperativas de leite quando a gente olha o sul do país e quando a gente olha o sudeste e centro-oeste. Me parece, inclusive, todos esses aspectos que você mencionou, tanto de incentivos ao produtor de leite, quanto controle do produtor sobre a cooperativa, fidelidade, assimetrias de informação entre cooperativas e produtores, me parece que é uma diferença bem significativa. E talvez isso seja algo que você possa explorar na sua, ou não sei, depende da sua concordância ou não em relação a isso, mas você possa explorar isso na tua pesquisa. Isso é um primeiro ponto que eu levanto como sugestão, mais do que dúvida, como sugestão aí para você avaliar. Um outro ponto que me chamou a atenção aí durante a tua exposição é essa questão das práticas comerciais, indústria produtor de leite, a cooperativa versus a indústria privada, vamos chamar ela assim. Eu acho que a gente que é bastante útil e vai te ajudar bastante nesse teu trabalho, aprofundar esse tema e de fato avaliar, sob o ponto de vista do produtor, se existe alguma diferença. Minha sensação, principalmente se a gente olhar as cooperativas aqui do Sudeste e Centro-Oeste, minha sensação é de que não há muita diferença. Isso talvez essa quebra, quando a gente olhar lá o sul do país, essa diferença talvez fique mais marcada. É um segundo ponto que eu acho interessante talvez de avaliar nessa questão. Controle do produtor sobre a cooperativa, você até mencionou que, teoricamente, o produtor tem as informações sobre o funcionamento da cooperativa, então essa questão do agente principal seria uma questão talvez mais ou menos resolvida em função do produtor receber informação sobre o funcionamento da cooperativa e, portanto, poder exercer um poder de controle e gestão sobre isso. Eu sinceramente, eu tenho dúvidas. Eu não sei se foi isso que você quis dizer, mas eu tenho dúvidas sobre essa capacidade do produtor de
de exercer esse poder de controle e gestão sobre o agente que ele colocou lá na cooperativa. Principalmente quando você fala, e como você confirmou, o perfil de produtores das cooperativas no Brasil, as cooperativas de leite, são produtores menores do que a média de mercado. Então, esse produtor, teoricamente, é um produtor com menos condição, até pelo desenvolvimento pessoal dele, com menos condição, na minha avaliação, de fazer esse controle, né? De exercer esse controle, vamos dizer assim. E, por fim, a questão de incentivos ao produtor, eu acho que também é algo importante de aprofundar, né? O incentivo ao produtor de operar no mercado de leite, de vender o seu leite para uma cooperativa, vis-à-vis vender o seu leite para uma empresa privada. Não é claro para mim que esse incentivo é bastante forte, bastante presente, e na avaliação do produtor em relação a essa opção que ele tem, se ele sempre opta pela cooperativa, avaliando, vamos dizer, o pacote completo, não só preços, mas preços e tudo mais que a cooperativa pode fornecer para ele. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas a respeito. E aí, talvez, esse recorte sul, sudeste, centro-oeste, em relação a essa avaliação, talvez ajude também a confirmar ou desconfirmar algumas hipóteses em relação a esses incentivos. Eu acho que é basicamente isso, né? Não sei se eu me estendi muito, mas na discussão, eventualmente, podem aparecer pontos e a gente pode discutir mais. Mas eu acho que o tema é muito importante, muito presente, muito atual. Então, eu te parabenizo pela escolha dele, porque, de fato, é um tema muito importante. Walter, até antes de passar a palavra para o Ronei, uma pergunta que tem vindo com frequência na nossa conversa, minha, do Nidelson, quando a gente vai falar sobre essa questão da simetria de informação entre os agentes ali na cadeia do leite in natura, principalmente da produção com a indústria. O método de pagamento no Brasil hoje, baseado basicamente em volume, características do produto e logística. Esse método, como o Nidelson apresentou, ele tem algumas, diríamos, fragilidades que talvez possam levar a custos, do jeito que foi apontado, e incentivos a talvez algum tipo de potencial alteração. Existiria métodos diferentes para que a gente pudesse resolver ou pelo menos mitigar parte desse problema de risco moral? É uma pergunta complexa, né? Bem complexa. Eu acho que o sistema, a gente evoluiu muito pouco, para não dizer que a gente evoluiu nada em termos de sistema de pagamento de leite no Brasil, se a gente olhar de 2000 para cá. A gente melhorou consideravelmente em qualidade, principalmente em contagem bacteriana. A gente tem uma... Aí eu não estou falando só cooperativa, né? Estou falando do mercado como um todo. A gente tem uma possibilidade de pagar por sólidos, se a gente olhar o nosso mercado, 40% queijo, 20% leite em pó. Então, só aí já são 60% de produtos que absorvem o nosso leite que valorizariam, deveriam valorizar sólidos. Mas a gente vê, quando a gente pega os sistemas de pagamento hoje vigentes no mercado, cooperativas ou não cooperativas, o que vale mais, o que valoriza mais o leite do produtor, me parece, aí, talvez o Nidelson pode confirmar, ou não, ou ele, ou qualquer um dos participantes aí, a gente até levantou alguns sistemas de pagamento durante anos seguidos aqui. Esse ano não fizeram ainda, vamos fazer. Talvez o ano que vem, né? Que já acabou o ano. Mas o que valoriza mesmo é volume. É volume. A diferença de preço
entre produtores, basicamente é volume. E é uma diferença, hoje, que, na minha opinião, é muito maior do que efetivamente o volume entregue em termos de eficiência para a indústria. O custo logístico de uma indústria hoje é 10, 12 centavos por litro para coletar o leite de um produtor, seja pequeno ou grande. Quer dizer, o custo do grande é um pouquinho menor, mas o custo na média é esse aí. Os pagamentos por volume, isso eu levantei ontem, estava olhando os dados aqui do CPE. A diferença entre a menor faixa e a maior faixa é de 33 centavos por litro. Então, paga-se um bônus por volume que é 3 vezes maior do que a diferença de custo logístico, né? E isso hoje é muito claro para a gente estabelecer, porque hoje você tem pagamento por sólidos, por bactérias, por células somáticas e por volume. Então, está bem clara a diferença. Então, eu acho que, bom, estou me alongando demais, eu acho que tem formas teria sistemas por sólidos, talvez, onde se reduzisse a discrepância entre pequenos e grandes. Mas a discrepância entre pequenos e grandes hoje, na minha visão, ela já é distorcida. Aí talvez a gente tenha um problema de governança dentro das próprias empresas, entre o dono financeiro e o comprador de leite. O comprador de leite é avaliado pelo volume que ele compra e o custo que ele compra. E talvez a empresa tenha que avaliá-lo mais pelo teor de sólido, ou algo assim. Não sei se compliquei muito, mas é mais ou menos por aí. Não, acho que não, pelo contrário, trouxe elementos bem interessantes, Walter, porque isso você está colocando assim, então não é só um sistema, não é só mudar o sistema dentro ou no mercado, porque isso que você trouxe, por exemplo, vai dizer o seguinte, olha, não, é preciso também que seja revisado os incentivos dentro da própria indústria. Então, se traz um elemento muito importante e que ele tem efeito sobre a cadeia como um todo, né? Então, não é só dizer, vamos passar agora a pesar diferente a formação do preço, aumentar, por exemplo, a importância dos sólidos, ou advogar nessa área, porque isso também tem uma questão relacionada com a estrutura de incentivos dentro das próprias indústrias. Fazendo, então, essa ponte dessa pergunta e passando para o Ronei, Ronei, ligando até a base da pergunta do Walter, e ele trouxe um elemento bem interessante. A gente evoluiu muito pouco na forma de pagamento. Você, como extremamente cliente, representa hoje, está sentado hoje do lado, locais que podem nos ajudar na simplificação do leite. O que você tem a brindar para nós, Ronei? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estão me vendo também? Tranquilo. Então, antes de mais nada, cumprimentar e agradecer o convite do Davi, do Idelson. Estou aqui com grandes especialistas na minha frente e, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar que para mim é surpreendente, essa integração da academia, através do Observatório das Cooperativas da USP, com a realidade do dia a dia da nossa cadeia produtiva. Eu acho que isso é um passo assim gigantesco para o desenvolvimento da nossa cadeia produtiva, que tem muito a fazer ainda. Já fizemos muito, mas temos muito a fazer. Também gostaria de me apresentar, porque talvez parte dos assistentes não me conhecem. Eu sou médico veterinário formado pela Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, há 48 anos atrás. Então, eu me considero, com alguns outros aí, um dinossauro da cadeia produtiva, né? E a minha atividade profissional, basicamente, estive ligado a 3 grandes atividades. A primeira, no início da carreira profissional, defesa sanitária. Eu tive a oportunidade e a honra de começar a campanha da aftosa no Paraná e encerrar a vacinação que estamos fazendo nesse momento
buscando o reconhecimento internacional de livre sem vacinação. Então, é um ciclo de 50 anos que eu participei dele. Em segundo lugar, na formação profissional, onde que eu dirigi, construí, basicamente, o Senar, no Paraná, por 18 anos, e então tenho uma intimidade muito grande com a questão de formação profissional. E, por último, a cachaça, que é a minha cachaça, que é a produção de leite e toda essa integração e essa problemática da nossa cadeia produtiva. Então, isso posto, eu vou falar aí questão de 5, 10 minutos, e eu acho que vale a pena nós termos um bate-papo bastante interessante aí hoje, né? Também, em função dessa minha atividade toda, eu tive a oportunidade de participar de crises enormes do leite, né? Onde que nós criamos lá no início dos anos 2000, então, o Conselheite, o primeiro Conselheite do Brasil, e podemos tratar um pouco mais sobre ele na questão da precificação de leite. Participo, então, na Federação da Agricultura do Estado do Paraná, desde sempre, da Comissão de Leite, do próprio Fundepec, ligado à sanidade, e, em termos brasileiros, então, da Comissão Nacional de Leites da CNA e da Câmara Setorial do Leite, que, por irresponsabilidade dos meus companheiros, me botaram na presidência dessas duas comissões, né? Eu acho que tem, só nesse quadro que estamos hoje aqui, tem algumas pessoas com muito mais capacidade para assumir essa posição do que eu. Mas vamos lá, já que estamos no barco, vamos ajudar a remar. Eu gostaria de começar, gente, pelo consumidor, e dizer que nós somos uma cadeia produtiva que estamos em grande transformação, mas temos uma transformação maior ainda a enfrentar desafios nos próximos 5, 10 anos, no meu modo de pensar. Mas falando do consumidor, o consumidor, hoje, sempre, cada vez mais, não quer nem saber se o produtor de leite é bonito, é feio, se a vaca é grande ou pequena. O que ele quer? Ele quer qualidade dos produtos, quer diversidade de produtos, quer regularidade de entrega e quer preço. Ou seja, o menor preço é o melhor para ele. E isso não é só para o consumidor, isso é para o governo também, com questão de controle de inflação, assim por diante. E eu lembro, há muito tempo, ouvi uma frase de efeito que dizia assim: no mundo dos negócios, você consegue o que você negocia, não o que você merece. Então, a questão de precificação é uma questão diretamente de oferta e procura, não é um resultado de custo de produção, mas sim de um mercado de regularização, então, em termos de oferta e procura. E neste ano de 2020, nós vimos isso de tudo quanto foi jeito. É um ano que nós tivemos experimentação de tudo quanto foi forma, né? E estamos, graças a Deus, terminando o ano, pelo menos vivos, né, Walter? Indo, então, agora para a questão das cooperativas. Eu fiquei chocado um dia desse, não faz muito tempo, que numa dessas lives eu vi um produtor até que tem uma boa performance como produtor, um excelente produtor, de Minas Gerais, que afirmou que cooperativa só funciona do Paraná para baixo, o resto esqueça. Isso não é verdade, no meu modo de ver, não tem nada a ver. E o que nós temos que trabalhar nesse sentido? Eu estou falando, gente, em termos genéricos, eu sempre fui, desde o primeiro litro de leite que eu produzi na vida, cooperado, nunca entreguei 1 litro de leite fora da minha cooperativa, nunca comprei 1 quilo de adubo fora da minha cooperativa, nunca peguei assistência técnica que não seja da minha cooperativa, e a base de sucesso de uma cooperativa, eu vejo ela com o título de transparência, subdividida em autoajuda. O que é uma cooperativa? É um conjunto de cooperados. Os cooperados são os donos da cooperativa. Então, é um conjunto de autoajuda, de autogestão e de uma responsabilidade participativa. Eu fico indignado se um produtor
chega a fazer, por exemplo, um desvio de conduta com relação à qualidade do leite, a ficar especulando. Chega um comprador de leite que oferece 1 ou 2 centavos a mais naquele momento, ele desvia leite. Isso, para mim, não é cooperado. Isso, para mim, é um picareta que tem que ser trabalhado na sua condução moral até. Quando do Senar, nos inícios dos anos 2000, nós vínhamos enfrentando um problema muito sério, não só na cadeia de leite, mas em todas as cadeias, e procuramos a academia, a Universidade Federal do Paraná, e o CPEA, a Exalc, na pessoa do professor, que hoje acredito que seja aposentado já, o Fernando Pérez, e montamos no Paraná, e depois isso foi usado em outros estados brasileiros, um programa que se chamava Empreendedor Rural. E ele existe até hoje. O que nós estamos trabalhando há 20 anos com isso? É trabalhar o produtor rural no sentido dele passar a ser um empresário, ter cabeça de empresário, ter vamos dizer, a condução como empresário, porque uma propriedade rural, seja ela de qualquer atividade, de qualquer tamanho, ou um produtor de qualquer idade, ele tem que ser e se comportar como um empresário rural. E nesse programa, se trabalhava, isso ficou muito marcante para mim, via Fernando Pérez, os 5 capitais. O que são os 5 capitais? E aí eu estou entrando numa área de economia que eu só vou dar um palpite aqui, porque não sou, em absoluto, especialista na coisa. A gente trabalhava, então, a questão vendo a propriedade, e vendo a família, e vendo o empreendimento. O capital natural, o capital financeiro, o capital tecnológico, o capital humano e o capital social. E aí passa a fazer um diagnóstico da sua atividade, do seu negócio, da sua cooperativa também. E aí que eu gostaria de reforçar, então, o capital humano e o capital social. Por que umas cooperativas são melhores que as outras? É justamente em ter um melhor trabalho, uma melhor evolução no capital humano, no capital social. E isso é uma questão de construção de uma cultura para isso. E não é com curto prazo que se faz isso, é médio e longo prazo. Então, nesse aspecto que eu gostaria de fazer genericamente, então, essa observação com relação ao cooperativismo. Quando o Denilson falou com muita propriedade a questão das assimetrias, a questão do nível de conhecimento do cooperado, da cooperativa, eu discordo um pouquinho que o produtor conhece. Pela experiência que eu tenho, a grande parte dos produtores não sabe nem que tamanho tem sua propriedade direito, não sabe quantas vacas tem, não sabe se estão prenhas ou não sabem seu custo de produção. Então, raramente tem um produtor que sabe o seu custo de produção. Ele liga para a cooperativa, ou liga para um sindicato, ou liga para a universidade para perguntar qual é o custo de produção, né? Ele não sabe. A eficiência, então, a eficiência interna, nós temos muito para melhorar. Hoje, segundo o que se comenta, nós não poderíamos trabalhar com menos que 300 litros por dia por pessoa ocupada, né? Isso é uma questão de sustentabilidade econômica da propriedade. E nós estamos muito longe disso. Quando falo pessoa ocupada, claro que tem que pegar o tempo integral, né? Você tem uma família com 3 pessoas participando, mas cada uma dedica 2 horas do seu tempo para isso, então não significa que essa propriedade tenha o tempo integral de uma pessoa. A questão voltando na questão da assimetria, custos, a questão do pagamento por qualidade, o pagamento, isso é uma coisa que nós temos que trabalhar muito, que é pouco feito ainda, se nós olharmos o Brasil como um todo. E para nós chegarmos a pagamento por sólidos, eu acho que nós temos
Travou, eu acho, não? Acho que sim. Acho que caiu lá. Ossos do processo. Todo mundo perto, ao mesmo tempo, todo mundo longe. Ah, voltou. Voltou? Estão me ouvindo? Voltou. Agora sim. Tá. Então, nós temos dentro da nossa intercooperação, que são 8 cooperativas, com aproximadamente 2 milhões de litros dia, nós temos um sistema de pagamento com 12 itens, que entra volume, por exemplo. O volume pode chegar até 12% do preço. E nesse volume está embutida a questão a logística. A logística não tem como calcular um por um. Então, ela está embutida na questão de volume. E é muito privilegiado a questão dos sólidos também, né? E com relação à questão de qualidade intrínseca do leite, sólidos, contagem bacteriana, nós temos aqui uma coleta semanal. Levam em consideração, então, 4 coletas no mês. E para definir o programa de qualidade, se usa 12 coletas. Então, de 12 coletas, tira fora 2, a maior e a menor, e vale para a formação de preço 10 coletas. Isso para a questão de qualidade, né? E com isso você tem, então, um preço que varia a partir do custo do preço base, que é definido todo mês, e o preço base, a maioria usa, então, o Conselheite Paraná, que há 15 minutos atrás terminou sua reunião aqui de dezembro, e definiu como preço base para, então, a precificação dos produtores, 1,7630. Ou seja, você coloca aí mais 20%, 30% de ágio, está lá muito coerente com o mercado, e na faixa de R$2, que varia, claro, de produtor para produtor. Vou também fazer um pequeno comentário com relação a contratos. Dentro da cooperativa, não cabe na minha cabeça contrato. Se eu sou dono da empresa, se eu sou cooperado, se eu assinei um compromisso de cumprir o estatuto, que contrato é esse? Eu já tenho o contrato. Eu sou cooperado há mais de 30 anos e nunca assinei um contrato. E nem por isso eu tenho, vamos dizer, credibilidade ou não tenho credibilidade. Não é o contrato. Agora, com empresas, a cooperativa com outras empresas, ou se eu sou um produtor de leite que comercializo minha produção com laticínio, que é uma SA, que é, enfim, uma limitada, que eu não tenho essa relação de propriedade com esse laticínio, claro, aí vale o contrato. E nós estamos lutando muito para conseguir um contrato padrão que seja, assim, minimamente aceitável. Eu acho que isso é um trabalho que até vocês, desse observatório, aí, poderiam trabalhar um pouquinho em ter um contrato, não que seja igual para todo mundo, mas que tenha a base, então, para a elaboração de contratos fora do cooperativismo. A questão de informações também, o WhatsApp está mudando totalmente essa questão de informação, seja por parte da cooperativa, seja por parte dos produtores. Eu tenho cinco funcionários na propriedade. Todos trabalham normalmente com calça jeans, né? E todos eles têm um celular na bunda com WhatsApp ligado o dia inteiro. Então, essa questão da informação está sendo revolucionada no país, não, no mundo, né? Então, gente, eu acho que estou falando demais, eu acho que vale a pena nós batermos um pouco de papo, um pouco mais de condições. Só concluindo a questão do Conselheite, que eu admiro muito o Conselheite, e vivo falando que no primeiro dia que a gente conseguir uma metodologia que seja mais eficiente que o Conselheite, nós mudamos na hora o nosso Conselheite. O que ele faz? Ele trabalha
com a Universidade Federal como um elemento neutro, levanta todas as comercializações das empresas participantes do Conselheite, que são cooperativas e não cooperativas. O nosso Conselheite representa aproximadamente 70% do volume de leite, de lácteos comercializados no Paraná, pelas empresas paranaenses participantes, então, desse Conselheite, e ele levanta o custo médio de venda de cada produto, a participação, o rendimento industrial do leite padrão, que eu tenho que ter um leite padrão, né? O que é um leite padrão? Tem que definir, então, é definido pelo Conselheite, a renda industrial, então, dele, e ao conjunto, a média ponderada, então, dos 14 produtos que são acompanhados, te dá o valor de referência para que os produtores negociem com as suas indústrias então, o seu valor a ser recebido. E outra coisa que temos desde sempre, então, um lema, vamos dizer, dentro do Conselheite. Não adianta nós queremos produtores fortes com indústrias fracas, e nem indústrias fortes com produtores fracos. Ou nós trabalhamos harmonicamente, somos irmãos siameses, só existimos um ajudando o outro, e temos que vencer essa discussão que só falamos em preço, só falamos em preço, só falamos em preço, né? Então, isso eu gostaria de avançar um pouco mais e me colocar à disposição. Desculpe se eu estou colocando algumas coisas que podem, entre aspas, agredir os participantes do painel, mas eu fico por aqui por enquanto. De forma alguma, Rony, eu acho que isso faz parte do processo do debate, do crescimento e do avanço, né? Eu deixo à vontade, está aberto para perguntas e palavras, enfim. O adequado seria que na medida que você vai falar, se tiver uma ordem, eu vou colocando por aqui numa ordem, mas eu deixaria vocês, se quiserem fazer algum tipo de pergunta, eu tenho uma lista de perguntas aqui, mas eu acho que o momento é muito mais interessante a participação de vocês. Alguém está interessado? Tá bom. Então, temos aqui o Fernando Pinheiro. Por favor, Fernando, se apresenta e faça sua pergunta, por gentileza. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Pinheiro. Trabalho aqui na Organização das Cooperativas Brasileiras. Primeiro, dar os parabéns ao Nidelson, ao professor Davi, aos demais palestrantes, demais membros. Esse é um tema muito importante, é um tema que o amadurecimento da nossa cadeia, ele vai levando, vai criando essas discussões. Eu acho que, além da apresentação muito bem feita pelo Nidelson, tanto as colocações, as ponderações do Walter, como do presidente Ronei, presidente, porque é o nosso presidente da Comissão Nacional, da Câmara da Cadeia Produtiva do Leite aqui do MAPA, foram muito, muito bem feitas, inclusive sobre o cooperativismo. Viu, presidente Ronei? Eu tenho que agradecer o senhor, o senhor colocou muito bem essa questão do contrato. Um cooperado, fornecedor de leite de uma cooperativa, ele já tem um vínculo com a cooperativa. Ele, ao se tornar cooperado, ele já está ali com o estatuto, a produção dele vai ser entregue para a cooperativa. O que as cooperativas hoje, Nidelson, eu sugiro que a gente pense, né? A gente conversa muito sobre isso, né? É que, além, não é só a política de pagamento, talvez num relacionamento, como o presidente Ronei falou, da gente buscar esse sentimento de pertencimento, como que a cooperativa pode, além do pagamento, ajudar a melhorar a margem do cooperado? Né? Insumos, porque o pequeno produtor, muitas vezes ele tem isso. Pela questão da escala, pagamento de escala que a gente tem hoje, às vezes o pequeno produtor ele tem um custo de produção, recebe, ele tem o preço, e aquele preço, a margem dele é muito estreita, porque ele tem um custo de produção, algumas vezes, elevado, e como o presidente Ronei falou, muitas vezes não sabe. Então, uma política de compra, a gente ajudar o produtor a conhecer esse custo,
a gente pode ajudar a melhorar a margem dele. Eu acho que isso para os pequenos produtores é muito importante. O produtor maior hoje, ele por obrigação, ele já tem que saber disso, né? Então, eu acho que quando a cooperativa ela entra também nessa questão do fornecimento de insumo, ajudar na gestão, ajudar a ter um custo mais barato, ela pode trazer uma margem melhor. Porque preço vai ser sempre mercado. Melhor que seja política, por melhor que a gente busque o relacionamento, preço está ligado a mercado. Então, a gente pode ajudar o produtor mais nessa questão de melhorar suas margens. E aí, ajudando ele a produzir, a gente também mostra para ele os benefícios, o quanto que é importante ele estar aqui dentro da cooperativa. Eu acho que esse é o papel que a cooperativa pode ter junto aos seus cooperados. Esse é o primeiro ponto, né? Outra questão que a gente sempre fala aí, pagamento pela qualidade, pagamento por sólidos. O tempo que eu trabalhei na cooperativa, a gente pagava por qualidade. E eu dizia que pagamento por qualidade está muito além de fazer uma tabela e coletar a amostra. Você tem que ter todo um trabalho de orientação, você tem que ter um trabalho de acompanhamento, de dados, de informação. Coletei a amostra, assim que o resultado sair, chegar para o cooperado, ele saber como é que está a qualidade do leite dele, o que ele precisa melhorar. Eu acho que eu vi uma mudança de cultura acontecer. Eu vi cooperados passarem a se preocupar com a capacidade do touro que ele vai usar na inseminação, transmitir a produção de sólidos. Eu vi isso acontecer, embora o teor de sólidos demore um pouco a responder, porque é o processo de melhoramento genético, isso não acontece, não é como a CBT que melhora com rapidez, mas eu vi essa mudança de cultura acontecer. Os cooperados preocupados em selecionar o seu rebanho para aumentar a produção de sólidos, tanto via inseminação, aquisição de animais. Eu vi isso acontecer. Ou seja, devemos ir nessa linha, né, porque vai ter resultado. E como o Walter falou, se a gente pensa no mercado mundial, tanto interno como no mercado mundial, não faz sentido não ter atenção para o teor de sólidos, para a quantidade de sólidos no leite. Nós vamos vender leite em pó, nós vamos vender queijo para o mundo, não adianta eu pagar só por volume líquido, né? Só sem falar nos sólidos. Pagar por sólidos, reais por quilo, dólar por quilo, é um pagamento de volume. Quem produzir mais sólidos vai ter uma melhor rentabilidade no pagamento. Então, não deixa de ser um pagamento por volume. Talvez, no futuro, ele amenize um pouco, né, a diferença seja menor, mas aí também depende do melhoramento genético. É um tema a ser discutido. Mas, enfim, eu acho que esse é um assunto muito importante. Eu acho que a cooperativa tem que ir um pouco além. Que seja até um contrato, mas não um contrato simplesmente para fornecer leite para a cooperativa, porque isso já está no estatuto. Mas um conhecimento a longo prazo de como é que vão ser os preços, isso para o lado da indústria cooperativista ajuda a ter a programação de indústria, de custo, não tenha dúvida, logística é muito importante hoje, mas eu acho que nós, cooperativas, podemos ajudar mais o cooperado no fornecimento de insumos, melhorando a margem dele, né? Eu acho que a gente pode ir um pouco além e isso fortalece o relacionamento cooperativa-cooperado. Era só isso, obrigado. Obrigado, Fernando. Acho que até antes de também passar para outras perguntas, talvez aqui, eu acho que fazendo, dentro da fala do Fernando, eu queria ouvir do Walter e do Ronei, porque o Fernando disse assim, olha, a cooperativa quer aumentar seus níveis de serviços com os cooperados. E isso, aumentar níveis de serviços, necessariamente a gente pensa que tem uma implicação em custos. À medida em que eu trabalho mais essa relação com o cooperado, isso vai afetar meus níveis de custos dentro da cooperativa, né? Muitas vezes até já existe esse custo. Esse custo, ou esse tipo de serviço avançando, ele faria com que a gente tivesse hoje um aumento da fidelidade e ela se representando, por exemplo, na melhora da qualidade do volume entregue, a gente pode imaginar que seria talvez uma estratégia
Walter, você que conhece mais além até das cooperativas, isso teria efeitos efetivos? Eu acho que sim, mas desde que o insumo que a cooperativa esteja vendendo seja competitivo versus o que o produtor pode encontrar no mercado, né? Esse é um ponto bem importante. Eu acho que é basicamente isso, né? Ela o produtor tem que enxergar o benefício no preço, né? Ou, ao final do exercício, enxergar o benefício numa distribuição de as sobras da operação, né? Porque senão, na minha visão, não funciona. Obrigado. Ronei. Essa questão de entrar, então, um pouquinho na questão do pequeno e médio, por que nas cooperativas tem mais pequenos? É natural que tenha mais pequenos. E os pequenos sozinhos, eles estão mortos. Então, ou eles se reúnem em termos de cooperativa, e como atrair os grandes? Nós temos na nossa intercooperação aqui, pelo menos 12 a 15 produtores que participam que estão no top 100 do Milk Point, com 40, 50, 60 mil litros de leite dia. Mas o que atrai esses aí? É o complemento de serviços que a cooperativa oferece. Por exemplo, ele vai vender lá, faz uma negociação, vai vender lá 50 novilhas, que seja um produtor grande desse. A cooperativa resolve para ele a questão de exames sanitários, de GTA, de encaminhamento, de transporte, assim por diante. Então, tem outros serviços. No dia a dia, hoje, nós com 4 análises de qualidade mês, bateu lá, é feito ureia junto, né? Ureia do leite. Hoje, uma tonelada de farelo de soja está ultrapassando a 3 mil quilos, né? Aliás, 3 mil reais. Bateu no laboratório lá um aumento da ureia, na mesma hora, no mesmo dia, a assistência técnica já alerta. Pô, aumentou a ureia, temos que rever a dieta. Estamos, talvez, gastando mais do que devia na proteína. Estou dando apenas um exemplo para assim. Então, o que atrai o grande é a fidelidade de serviços que ele tem, a garantia de qualidade de insumos, a compra em conjunto. Vocês têm uma experiência enorme na questão da compra em conjunto, isso traz um diferencial espetacular e talvez seja um dos principais pontos que nós temos que evoluir, né? Inclusive nas políticas públicas, brigando por redução de custos de importação de componentes, coisas desse tipo, de tributação de componentes, né? E eu gostaria de fazer apenas um comercial aqui, que eu vendo o Fernando, me lembrei, que nós estamos na Câmara Setorial, numa parceria público-privada, construindo e terminando de construir um documento chamado Plano de Competitividade do Leite Brasileiro. É uma primeira experiência de nós termos um plano estratégico para a cadeia produtiva, em que participam a iniciativa privada e o Ministério da Agricultura e suas vinculadas junto, como a Embrapa, como a Conab, assim por diante. E nós pretendemos que isso seja um norte, que seja avaliado, modificado, reformado ao longo do tempo, para que nós consigamos, né, no médio prazo, então, sermos um país competitivo perenemente, não porque nós, num mês, somos competitivos, no outro não somos mais. E isso, então, é um comercial que estou fazendo, desculpe desviar o assunto principal da reunião. Eu não sei se eu respondi, Davi, o que você tinha perguntado. Não, eu acho que sim, você trouxe esse elemento adicional, porque, então, você está dizendo, as cooperativas, ou não só as cooperativas, né, a indústria, de certa forma, mas, em particular, as cooperativas, a prestação de serviços seriam coisas que seriam complementares, que seriam importantes. Me permite falar só mais uma coisinha? Claro.
Um produtor grande desse, no nosso caso aqui já aconteceu, cair no canto da sereia de entregar, olha, está faltando leite, vem um comprador qualquer, oferece lá 10 centavos a mais. Ele entra na jogada e cai fora. 3 meses depois, vem correndo na cooperativa e quer voltar para a cooperativa. Então, o que nós adotamos como regra aqui? Quer sair, sai, não tem nenhum problema. Mas não volta em menos de 2 anos. A partir de 2 anos, se interessar a volta dele, ele volta. Se não interessar, não volta. Isso é um pouquinho de democradura, né? Legal. O Anderson Sartorelli se inscreveu. Anderson, fica à vontade. Bom dia a todos. Vocês conseguem me escutar? Beleza. Primeiro, gostaria de agradecer aí a oportunidade de ouvir tanta gente boa falando de um assunto tão interessante, né? Eu, como entusiasta do cooperativismo e do cooperativismo de leite, né, fico muito lisonjeado de ter participado. Bom, vamos direto ao ponto. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência e algo que me instiga, assim. Eu sou professor aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Laranjeiras do Sul, né? Região da Cantuca e Iguaçu, não sei se vocês já ouviram falar. E estou escrevendo, né, a minha tese de doutorado aqui na região, em relação ao cooperativismo de leite, né? Quando eu fiz o mestrado, eu identifiquei também algumas questões do cooperativismo de leite na região, né, estudando a relação, as transações entre a cooperativa e o mercado, e a cooperativa e os produtores, né? E aí identifiquei muitos custos de transação, né? Utilizei a abordagem dos custos de transação, e muitas assimetrias de informações, muitas questões de oportunismo, né, que como vocês vinham falando aí. E hoje, voltando, né, a estudar a região e o cooperativismo de leite, né, na época do mestrado, 2015, existiam 13 cooperativas atuantes na região em 20 municípios. Hoje, elas não existem mais, né? Em menos de 5, 6 anos, as cooperativas sumiram do mapa, né? Foram engolidas por indústrias pequenas, nem indústrias grandes, né? Mas foram engolidas. E aí, percebendo, né, agora a percepção dos produtores, eles têm uma percepção muito pessimista do cooperativismo de leite na região, né? Talvez pelo histórico de frustração com as cooperativas, né? Com talvez alguma má gestão delas nesse período. Mas aí é uma coisa que me preocupa, assim, porque eles estão cada vez mais dependentes dessas indústrias. Inclusive, tem alguns grupos do WhatsApp que eu participo, né? O pessoal começa a reclamar, bom, a indústria está pagando menos, e aí não vamos vender para quem e tal. Mas a organização deles em cooperativa não existe mais. Inclusive, até esses dias, alguém puxou essa discussão, assim, vamos organizar uma cooperativa, mas não foi para frente, sabe? Então, assim, nesse mercado que ele é altamente competitivo, a gente sabe que ele é altamente competitivo, né, essa organização também, esse espírito cooperativista acaba sendo muito difícil, né? Talvez a educação cooperativista seja a base para isso. Mas é mais um depoimento mesmo e, assim, ver a percepção de vocês em relação a isso, né? Porque é uma coisa que me deixa triste, inclusive, né, pela região ter uma alta produção de leite, né, ser uma região da agricultura familiar, enfim, mas que fica totalmente dependente dessas indústrias e não tem agregação de valor, né, que eu acho que é o principal, que traria uma renda maior para esses produtores. Então, acho que era isso, sim, a minha colocação, né, não tanto uma pergunta, mas mais um depoimento para contribuir com o debate aí. Muito obrigado. Ronei, algum comentário? Ele tem o Anderson tem toda a razão no que ele fala. Eu sou paranaense, conheço o que ele está falando de cadeira, vamos dizer assim, e volto naquela questão dos capitais, capital humano, capital social. Não é fácil você fazer essa evolução cultural, vamos dizer assim. Com certeza, essas pequenas cooperativas
em vez de ter 10, teria que ter uma ou duas só, né? Ter uma gestão mais profissional. E aqui no sul do Brasil está havendo também uma entrada extremamente forte de grandes empresas multinacionais no leite. Isso também causa uma concorrência bastante grande pela captação. Está a Piracanjuba, com grandes investimentos, a Tirol, que é de Santa Catarina, entrando com grandes investimentos no Paraná, a própria Nestlé, que é via Piracanjuba. Isso é uma questão concorrencial bastante importante. Outra coisa, nós não podemos, no meu modo de ver, levar muito em conta 2020. 2020 é um ano que virou tudo de perna cabeça. Estamos agora, como o Walter fala sempre, 2021, a única certeza que nós temos é a incerteza e que nós vamos ter custos altos, né? Fora disso, eu não sei o que fazer. Mas o Anderson tem toda a razão, e é um trabalho, então, que talvez tivesse que trabalhar, começar, vamos dizer, de novo, com muito pé no chão, com apoio externo, com apoio de políticas públicas, para transformar, talvez, numa cooperativa isso. Se me permite, Davi, só um minutinho, é muito interessante porque na década de 90, né, no início da década de 90, a estruturação das cooperativas aqui na região transformou a cadeia produtiva do leite, né, aumentou mais de 1000% da produção, né, em poucos anos, até com o apoio da Emater, enfim. Então, os produtores vivenciaram isso, sabe, esses benefícios do cooperativismo para a expansão da atividade, enfim, assistência técnica e tal. Só que aí me parece que se perdeu isso durante os 10 anos seguintes, sabe? Elas atuaram ali 10 anos estruturando mesmo a atividade e foram muito importantes, mas aí depois desse período, não sei, isso é uma coisa que eu gostaria de entender, né? E outra, não é apenas 2020, né? Como quando ele comentou, o ano passado já tinha esse mesmo problema, então talvez o ano 2020 não seja o grande causador desse problema aqui, né? Mas não, absoluto não é, não. Sim, mas é interessante isso que o senhor comentou. Muito, muito relevante mesmo. Valeu, Davi. Obrigado. Bom, senhoras e senhores, a gente já, do programado, que era meio-dia, a gente já avançou 3 minutos. Acho que esse avanço aqui até foi decorrência dos problemas técnicos que nós tivemos. Eu em particular, tenho muitas questões relacionadas a respeito, mas acho que também tem a questão do respeito ao horário, aquilo que a gente programou. Nesse sentido, eu já queria talvez passar a palavra para o Walter, que ele pudesse... Walter, sinta-se à vontade para nos dizer algumas questões que você acha relevante, sobretudo naquilo que eu imagino, ou que você imagina que poderia aumentar a eficiência da nossa cadeia leiteira. A gente tem até 5 da tarde para falar, porque tem bastante coisa para aumentar a eficiência. Eu acho que o sistema cooperativo é uma delas, né? E dá para aumentar, acho que tem uma função importante. Eu acho que tem uma relação produtor-indústria, seja a indústria uma cooperativa ou não, uma relação mais eficiente, mais harmônica, certamente é uma questão de competitividade muito importante. O Conselheite, que o Ronei capitania aí no Paraná e que hoje é usado em vários estados, certamente é uma ferramenta de aumento da eficiência, mas eu acho que tem pontos adicionais que a gente precisa atacar. Um sistema cooperativo que funcione de fato, aqui, principalmente aqui em Sudeste e Centro-Oeste, né? Por isso que eu insisto nesse teu estudo, Idelson, se tente buscar aí um comparativo, mínimo que seja, entre o lado cultural do cooperativismo do sul do país, certamente é muito relevante para fazê-lo funcionar,
mas não basta, eu diria, né? Até mencionando o Anderson, o que ele trouxe de experiências lá no cooperativismo do Sul, o lado cultural não ajudou a acontecer o que aconteceu nos cooperativos do Sul, né? Então, esse recorte aí no teu estudo eu acho bem relevante. Puxa, tem bastante coisa para falar, então eu acho que é uma laranja com muito suco ainda, então não vou me prolongar muito, não. Eu só agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, o Ney, Davi, Delson e todos os outros. Ótimo poder discutir esse assunto que me apaixona tanto. Walter, obrigado, e novamente obrigado pela sua disponibilidade e ter participado com a gente. Ronei, nas suas palavras finais, se você pudesse, talvez, em alguns dos seus comentários, a política pública, eu acho que é uma pessoa que você está bem perto nessa relação, nessa interface, até porque a gente acabou conversando um pouco isso antes de começar a reunião. A gente falou, olha, se a gente for mudando o processo de pagamento, pensando na qualidade, muita gente vai ficar fora desse mercado, muitos produtores ficariam de fora desse processo. Cooperativa ou política pública, aumento de eficiência, como é que você visualiza isso, já pensando então também como suas palavras finais para a gente, num otimismo para frente? Bem, a questão de política pública, de como absorver, vamos dizer, os expulsos, entre aspas, da cadeia produtiva do leite, é um problema que é social, é econômico, mas é o caminho da humanidade. E nós vemos cada vez menos gente participando do setor primário, né, participando ativamente. Por outro lado, o funcionário menos qualificado que eu tenho na propriedade, que são só 5, o menos qualificado ganha muito mais que um produtor de leite com 100 litros de leite por dia. Então, são ajustes que nós temos que fazer, e com toda a previdência, com todas as leis trabalhistas a seu favor, etc. Então, é um ajuste que vai ter. Isso aconteceu na suinocultura, aconteceu na avicultura e vai acontecer também no leite. O setor primário hoje tem muito mais deficiência de mão de obra e demanda muito mais de mão de obra que qualquer outro setor da economia. Então, tudo se ajusta. Ou vai para outra cadeia produtiva, mais intensiva, coisa do tipo. Faz parte de um rol de política pública também. Mas eu gostaria de, então, encerrando, dizer para vocês que eu estou extremamente surpreso positivamente desse debate que fizemos hoje. Eu acho que ele tem que continuar bastante. Me agrada muito a questão da academia se envolver junto com o setor produtivo para discutir o seu desenvolvimento. Não podemos caracterizar a Sul e o resto como bom e ruim. Vocês verem o depoimento do Anderson, essa frustração de cooperativos é aqui dentro do Paraná, a poucos quilômetros daqui eu comentei, que é aqui nos Campos Gerais. Então, é um assunto que devemos continuar. Eu conclamo, então, a própria USP, não sei, Fernando, se não seria a OCB, talvez, capitaneando isso, com as OCENGs, e nós discutir mais isso e mais intensamente, até com mais tempo, com seminários maiores, se for possível, né? Como dizia, para quem lembra, do Dorico Paraguaçu, não vamos discutir só a problemática, vamos buscar a solucionática para isso. Muito obrigado pela presença, pela oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez a sua disponibilidade também pela agenda concorrida. Você mesmo disse que teve que abrir mão de estar numa agenda do Conselheite para estar aqui com a gente, então isso para a gente foi uma contribuição enorme. Nidelson, suas palavras finais de consideração também. Bom, agradecer, Davi. Inicialmente, eu concordo com o Ronei da importância do Obscop USP.
desta preocupação e desta sensibilidade de aproximar com a base da cadeia, de permitir uma discussão que ela tem um apelo fortemente colocado nas cooperativas singulares, considerando, por exemplo, que alguns anos atrás nós tínhamos no Brasil mais de 14 cooperativas centrais. Essas cooperativas não estão mais com operações, então significa que o cooperativismo que se refere a esse processo de integralização, de integração, ele mudou consideravelmente. Então, as cooperativas singulares precisam, de fato, rediscutir a sua posição de mercado, a relação com o cooperado, né? A importância também da OCB, na pessoa do Fernando, que sempre está conosco, a importância da USENG, né, que tem nos acompanhado, dando todo o suporte, e especialmente agradecer a presença também de lideranças das cooperativas da FECOAGRO Leite Minas, falar da predisposição nossa em levar essa discussão adiante, considerando a sugestão do Ronei, nós nos colocamos à disposição para continuar esse debate, talvez em outros formatos, em outros momentos, e para terminar, de fato, recomendar às cooperativas, às pessoas ligadas ao cooperativismo, que acessem o site do Obscop USP, entenda o trabalho, o importante trabalho que o Obscop tem feito para o cooperativismo brasileiro, e certamente a academia, com a base da cadeia, com as cooperativas, com lideranças como o Walter Galão, o Ronei Volpe, a gente pode certamente dar passos importantes para tornar essa cadeia mais competitiva, né? E também cumprindo, evidentemente, o aspecto econômico, mas também social. Por fim, agradecer mais uma vez a presença de todos e um bom final de semana. Obrigado, Nidelson. Em nome da USP, da FEA Ribeirão Preto, do Observatório, eu também gostaria muito de agradecer a presença de todos, dizer que essa aproximação da academia com o mercado, ela é crucial. Não faz sentido a gente fazer pesquisa que não tenha casamento, aplicação com o mercado, quer dizer, só faz sentido a gente estar aqui fazendo algum tipo de pesquisa, algum tipo de pergunta, se tem problemas para solucionar. E eu acho que aí tem essa abordagem que é muito importante. Então, de forma geral, sem mais palavras, um ótimo ano que se inicia para a gente, que seja um ano de recuperação, com todas as dificuldades que virão pela frente, essa segunda onda, enfim, mas que a gente consiga, no mínimo, se manter otimista de que a gente vai conseguir buscar saídas e soluções para as nossas atividades e para as atividades que nós atuamos, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos, um bom fim de semana, um bom fim de ano e um excelente ano para a gente pela frente. Não só esse outro, mas que todos os próximos anos sejam muito melhores do que já foi até agora. Tá bom? Um abraço a todos e até breve. Tchau, tchau para vocês. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Parabéns aí pelo evento. Obrigado.